E aí, pessoal, vocês estão aí? Estão de microfone desligado? Mas estão me ouvindo? Bom dia, Sora, tudo bem? Ai, bom dia. Por que que vocês não ligam a câmera de vocês? Por que que só eu tenho que aparecer? Sem condições, né, Sora? Ai. Bom Então, quem é que dia, tá aí? A Sora. Nicole? Tá aí. Taína tá aí. Rita tá aqui. Samuel, João Vitor, Lara, Laia. Isso aí. Vocês estão me ouvindo bem? E vendo a tela que eu estou compartilhando? Sim, Sora. Beleza. Então, assim, pessoal, eu vou. Depois do final da nossa aula, a gente conversa sobre o que vocês acharam dessa nova ferramenta aí, que foi sugerido para a gente trabalhar. Eu acho que não vai ter, pelo visto, não tem aquele delay enorme, né? Então, acho que fica um pouquinho mais dinâmico, né? Aí, vamos ver como é que vai se saindo. À medida que vocês forem tendo dúvidas, desative o microfone, perguntem, ou não sei como é que é o som se deixar o microfone desativado e tal. O Google Meet dá muita interferência, porque eu uso o Google Meet na outra escola e ele dá bastante interferência. Não sei como é que é, porque é a primeira vez que eu estou usando essa ferramenta aqui. Tá? Vocês são meus. Como é que a gente chama quando a gente está fazendo a primeira vez? Esqueci. Os pioneiros, pode ser uma coisa assim. Então tá, pessoal, olha só. A gente encerra hoje o módulo 3 de tabela periódica. Então ficaram faltando as propriedades periódicas, que eu lembro que eu comecei no raio atômico, só vou dar uma retomada. E aí a gente viu todo o resto lá de propriedade. Ui, como é que faz para mudar os slides? Ah, tá. Que demora um pouquinho, ó. A gente viu toda essa parte aqui, ó, de tabela periódica, né? Deixa eu voltar aqui. A gente começou aqui com a história de Mendeleev, Mosley, que é a tabela periódica em ordem crescente de número atômico, tem grupos, períodos, aí tem os grupos mais importantes, com aquelas quantidades máximas de elétron na última camada. Depois a gente viu que os elementos de transição fogem à regra do número de elétrons da última camada, que para a gente descobrir só tem que fazer, por exemplo, a distribuição eletrônica para poder, né, definir quantos elétrons tem na última camada. Aí nós vimos aqui a representação dos elementos mais importantes, dos grupos mais importantes, os representativos, transição interna. Aí vimos que período é a mesma coisa que níveis. Tudo isso a gente viu na aula passada, a organização dos subníveis na tabela periódica, até que nem cai muito subníveis para nós, né? Mas em todos os casos. Aí a gente fez esses exercícios aqui, que estava em ordem, aqui ó, ordem geométrica, ordem de camadas, então pode ser ordem geométrica ou pode ser ordem de energia, a correta é ordem de energia. Aí fizemos esse exercício que caiu na URGS esse ano. Aí nós vimos os estados físicos. Aqui, pessoal, no slide de vocês, quando eu mandei, eu acho que eu não tinha mandado corrigido ali que o número atômico é menor ou igual a 92. Era só estava menor e agora eu já arrumei, tá? Então, nos slides de vocês tem que saber que ali é menor ou igual, porque o urânio é um elemento natural. Então, era só isso que eu fiz de correção, eu acho. Aí depois a gente viu as propriedades dos metais, dos ametais. Aí vimos que tem que cuidar com carbono grafite, que é condutor. Vimos as propriedades dos gases nobres e aí entramos em propriedades periódicas. Então, a gente tem que saber qual é a diferença de uma propriedade periódica de uma propriedade aperiódica. Então, a massa atômica, por exemplo, é uma propriedade aperiódica. O que significa isso? Ela não se repete ao longo dos períodos da tabela periódica. Diferente de todas essas propriedades que a gente vai ver hoje, que elas crescem ou diminuem em relação ao período da tabela periódica, tá? Então, essa é a grande diferença de propriedades periódicas para as propriedades aperiódicas. Ah, tem calor específico, massa atômica, tem todas as propriedades assim que não se repetem
todas as propriedades dos elementos que não se repetem ao longo do período da tabela periódica são consideradas propriedades aperiódicas, tá certo? Bom, então assim, ó, raio atômico, a gente já tinha visto, é uma das propriedades mais importantes, mede o tamanho do átomo. Caiu já várias vezes questões bem específicas na URG sobre raio atômico, então eu sempre costumo dar o raio atômico como a primeira propriedade. No livro de vocês, a primeira propriedade é eletronegatividade e eletropositividade, então eu não segui a ordem do livro, eu segui a ordem que eu acredito que seja de prioridade das propriedades periódicas. Então, o raio atômico mede o tamanho do átomo, então a gente pode ter átomos pequenos e átomos grandes. Então, as camadas representam o tamanho do átomo, né? Então, tu tem o núcleo, uma camada, duas camadas, três camadas, quatro camadas. Quanto maior o número de camadas, maior o átomo. Então, por isso que no grupo o raio cresce de cima para baixo. Por quê? Porque está aumentando o número de camadas eletrônicas. No período, a gente tem que cuidar. Por quê? Porque no período todos têm o mesmo número de camadas. Por exemplo, se eu pegar o sódio e o argônio, ambos estão no terceiro período da tabela periódica, então todos têm 3 camadas eletrônicas. E aí, pessoal, o que vai interferir no tamanho do átomo são as quantidades de prótons, ou quantidade de número atômico, quantidade de elétrons, porque o átomo é neutro, né? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, quanto maior o número atômico, quanto maior o número de prótons, que equivale ao número de elétrons, mais comprimido é o átomo. Então, quanto maior o número de elétrons da última camada, vocês podem pensar de várias formas. Só decorar que é da direita para a esquerda não vai adiantar, tem que saber por que é da direita para a esquerda. Para alguns exercícios, as questões mais fáceis, básicas, decorar as setinhas resolve. Agora, se for uma questão mais aprofundada, uma questão média ou difícil, que tu tem que relacionar, que tu tem que associar, que tu tem que explicar, qualquer coisa assim, aí tu precisa justificar por que o raio cresce da direita para a esquerda, sendo que os elementos têm o mesmo número de camadas eletrônicas. Aí tu justifica pela quantidade de elétrons na última camada, tá? Então, a quantidade de elétrons na última, por exemplo, o óleo sódio que eu estava falando, né? 2, 8, 1. Porque o sódio tem número atômico 11. Então, 2, 8, 1. Ele tem um elétron na última camada. Agora, olha o argônio. 2, 8, igual ao do sódio, só que 8 na última camada. Então, se eu analisar o sódio, que tem 1 na última camada, e o argônio, que tem 8, obviamente o argônio é mais comprimido. Então, o raio fica menor. Ou seja, quem é o nosso elemento de referência? O frâncio. Por que o frâncio é o nosso elemento de referência? Porque ele tem a maior quantidade de camadas, 7, e a menor quantidade de elétrons na última camada. Por isso que o nosso elemento de referência é o frâncio. Aí alguém pode estar pensando e me perguntando, e se ele me perguntar entre o hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, entre o césio, que está acima do frâncio, e o berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, e o rádio, entre o césio e o cálcio, estrôncio, hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio. Entre o césio e o rádio, qual é o maior? Os dois estão um do ladinho do outro, a não ser que ele te dê o tamanho. Então, esse não é o teu objetivo, saber com exatidão. Ele vai te dar alguma referência para tu descobrir. Agora, os dois estão do lado do frâncio e nenhuma bibliografia vai dizer a prioridade é o grupo, prioridade é o período. Em nenhum lugar diz. Então, não se preocupem em querer saber quem é maior, o césio ou o rádio. Tá? Então, teria que saber o tamanho de todos eles, ou ele te dá o raio em angstrom, sei lá, enfim. A ideia é que vocês tenham uma dimensão. Tá? Vocês têm uma noção de ordem crescente e decrescente por quê, tá certo? Próxima propriedade periódica é o potencial de ionização, também é bem importante, tá? Pode ser chamada também de energia de ionização, pode ser representada por PI, potencial de ionização, ou EI, energia de ionização. Primeira coisa, de todas essas propriedades, pessoal, vocês têm que saber o conceito. Tipo, raio atômico, tamanho do átomo, ponto. Mas como é que mede o tamanho do átomo? Alguém já parou para pensar
como é que mede o tamanho do átomo aqui, no raio atômico? É a distância internuclear, dividida por 2. Então, tu não mede assim, por exemplo, que nem tu tem o raio de uma circunferência do centro até o raio. Não é assim que tu mede. Por quê? Porque o núcleo do átomo você se consegue determinar com espectro de massa lá, com aqueles espectros lá do modelo de Rutherford, de Moseley também, que ele conseguiu definir o número atômico. Então, isso tu consegue. Núcleo tu consegue encontrar do átomo, mas tu não consegue saber exatamente onde é que está o último elétron. Então, eles pegam 2 elementos iguais, medem a distância entre os núcleos e dividem por 2. Então, é o conceito. O que é raio atômico? É a distância internuclear. O que é isso? Entre os núcleos dividido por 2. Claro, né? Porque distância de um núcleo até o núcleo, se tu dividir por 2, tu tem o raio, tá? Então, o raio atômico é a distância internuclear. Eu acho que eu não tinha falado disso. Potencial de ionização, conceito, mesma coisa. Sei conceito do raio, conceito de potencial de ionização. É a energia necessária. Na verdade, eu tenho, bem resumidamente, a energia necessária para tirar um elétron de um átomo, ponto. É só isso. É a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo no estado isolado, gasoso, com tendência a formar um cátion. Monovalente ainda, cátion mais um. Por quê? Porque tu não tira 2, 3 elétrons de uma vez só. Tu tem uma energia necessária, tu retira um elétron. Para tirar o segundo elétron de um átomo, tu vai precisar de mais ou menos energia. Então, a gente tem que pensar o seguinte, ó. Por que cresce em direção ao hélio? Porque o hélio é o elemento da tabela periódica de menor raio atômico. Se eu pensar o frâncio tem 7 camadas e um elétron na última camada. É muito fácil tirar elétron do frâncio. Aliás, o frâncio tem tendência a perder elétrons e se transformar em cátion espontaneamente para ser estável. Então, tu precisa de muita energia para tirar elétron dele? Claro que não. Então, os metais têm menos potencial, o potencial de ionização é menor, porque eles já têm tendência a perder. Agora, imaginem vocês tirar elétron do flúor, que tem tendência a ganhar elétrons. Os ametais, eles têm mais elétrons na última camada. Então, eles não querem perder, eles querem ganhar elétrons para se estabilizar. Então, potencial de ionização, ou seja, a energia necessária para arrancar o elétron de um ametal é muito grande. E se for um gás nobre, pior ainda. Por quê? Porque o gás nobre já é estável. Então, como é que tu vai tirar elétron de um gás nobre? Precisa de muita energia. Então, o hélio é o nosso elemento da tabela periódica que tem a maior dificuldade de perder elétrons, óbvio, né? De formar cátion. Então, é o hélio nosso elemento de maior potencial de ionização, exclusivamente porque ele tem o menor raio. A gente não pode, pessoal, uma coisa que, qualquer dúvida vocês vão perguntando, mas o que eu iria dizer? Vocês não podem estudar em gavetinhas as propriedades periódicas, porque o potencial de ionização está diretamente relacionado com o raio. Por isso que eu dou potencial depois do raio. Porque quanto menor o raio, maior o potencial de ionização. Quanto menor o raio, mais difícil tirar o elétron. Por quê? Porque o elétron está muito perto do núcleo. Pensa que o hélio tem uma camada e 2 elétrons na última camada. Aí você vai pensar, tá, mas o hidrogênio, então é muito difícil tirar elétron do hidrogênio. O potencial de ionização também é grande. Só que do hélio é maior ainda. Por quê? Porque o átomo do hélio é menor que o átomo de hidrogênio. Visto que o hidrogênio tem um elétron em uma camada, e o hélio tem 2 elétrons em uma camada, então é mais comprimido o átomo do hélio. Então, potencial de ionização, de novo, é a energia necessária para arrancar o elétron de um átomo. No livro de vocês... Por que eu não botei a página? Não botei. No livro de vocês está na página 521, ó. Aí lá em cima, potencial de ionização, é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo isolado no estado gasoso, transformando-o num cátion monovalente. Então, assim, ó, depois logo abaixo vocês têm assim, ó, elétron volt é essa energia. Ninguém vai precisar calcular nada, tá? Você só tem que ter noção assim, ó, quanto menor o átomo, mais difícil tirar o elétron, tá? Então, maior o potencial de ionização. Aí tu tirou um elétron. Pensa tu tem
um elemento. Se tu tirou um elétron, tu vai formar um cátion. Vejam que tem uma equação ali, ó. Exemplo. X mais tantos elétrons volts. Tu formou um cátion. Pessoal, o que acontece com o raio do cátion? A gente vai falar de raio de cátion e ânion. Quando tu forma um cátion, o átomo fica menor. O raio do cátion é menor que o seu átomo de origem. Então, tu transformou um cátion, o raio ficou menor. Para tirar o segundo elétron, tu precisa de uma outra energia de ionização. Para tirar o terceiro elétron, tu precisa de uma terceira energia de ionização. Então, tu pode tirar 1, 2, 3 elétrons. Tu vai ter um potencial de ionização, o segundo vai ser maior, o terceiro vai ser maior ainda, e assim. E se mudar de camada, vai ser maior ainda, muito maior ainda. Vocês vão ver que tem uns exercícios que fala de uns gráficos lá, que dá uma discrepância muito grande. Será que é nesse livro eu estou me confundindo? Não, é aqui mesmo, lá na página 538, lá em cima tem um gráfico que fala primeira energia de ionização, segunda energia de ionização, terceira energia de ionização, quarta, quinta e sexta. E todas são muito parelhinhas. E aí, quando tu vai tirar o sétimo elétron, a energia cresceu demais. Por quê? Porque possivelmente tu mudou de camada. Então, aquele elemento que está representado ali tem 6 elétrons na última camada. E aí tu tirou toda a camada que tinha esses 6 elétrons. Quando tu foi tirar o próximo, tu já estava na outra camada, mais perto do núcleo. Então, a energia aumentou muito. Outro caso que tem essa mesma interpretação, talvez vocês até tenham ficado com dúvida, é na página 539, número 11. Mesma coisa, ó. Tu tem primeira energia de ionização, segunda, terceira e quarta. E aí... e quinta, todos são muito parecidos. A variação é menos de 10 do potencial de ionização, quilojoule por mol ali. Então, tu tirou primeiro o elétron, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Quando foi tirar o sexto, olha o que aconteceu. Nossa, subiu lá para quase 60 quilojoules por mol, a energia necessária para arrancar o elétron. Por que essa discrepância toda? Porque possivelmente do quarto para o sexto elétron a ser tirado, mudou de camada. Então, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5 significam que possivelmente esse elemento tem 5 elétrons na última camada, tá? Então, não adianta apenas eu saber o conceito de potencial de ionização. Eu preciso também saber interpretar um gráfico, uma tabela, saber que o potencial, o segundo potencial é maior que o primeiro, que o terceiro é maior que o segundo e assim sucessivamente. Dúvidas no potencial de ionização? Bom, eu vou dando sequência, tá certo? No final, se vocês quiserem perguntar tudo de uma vez só, pode ser também. Deixa eu ver quem é que tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5... 6 alunos, nós somos 24, não somos? Não, tem mais, espera aí que eu tô errando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, mesmo assim. Tá. Oi, o que eu fiz? Desculpa. Eu estava contando aqui, mudei os slides, gente. Tá. Então, potencial de ionização é isso aí. Energia necessária para arrancar um elétron de um átomo no estado isolado, gasoso, enfim, isso nem vai aparecer, tá? Ninguém vai perguntar para vocês. Ah, tem 15 participantes. Ah, não, menos eu, claro. Tem 14. Bom, vamos lá, então. Próxima propriedade periódica, então. Ah, aqui eu tinha até me esquecido que eu tinha botado, ó. Botei aqui, ó. Essa formulazinha aqui, ó, é só para entender o conceito de potencial de ionização, ó. Eu tenho um átomo X isolado no estado gasoso, 0 eu botei porque está no estado fundamental, tá? Não é nem cátion nem ânion, é neutro. Então eu tenho um átomo aqui, um elemento, eu preciso de energia para transformar ele num cátion. E aí, olha o que acontece. Energia necessária para arrancar um elétron de um átomo. Arranquei, ó, o elétron aparece lá do lado do produto. Depois vocês vão ver que a próxima, ó, afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica está diretamente relacionada com o potencial de ionização. Porque eu liberei esse elétron, eu arranquei esse elétron vai para onde? Vai para um elemento que tem tendência a receber esse elétron. E aí a gente vem para a afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica é a energia liberada quando um átomo isolado em estado gasoso ganha elétron de lá. Ó. Então, olha aqui, ó. Agora eu tenho um átomo
Ele ganha elétrons, se transforma num ânion e libera energia. Essa energia liberada aqui, ó, é aquela que foi absorvida aqui no potencial de ionização, ó. Absorvi aqui, liberei aqui, ó. Por isso que os elementos, poderia ter chamado de X e Y, mas chamei os dois de X. Mas é só para entender o que está acontecendo aqui. Pessoal, afinidade eletrônica, deixa eu ver no livro de vocês, ele não exclui. Ó, vocês vão encontrar tabelas periódicas que excluem os gases nobres e outras que não excluem os gases nobres. O que está certo e o que está errado? Acontece o seguinte, ó. O que a gente aprende? Gás nobre não faz ligações químicas, ponto. Gás nobre não forma cátion e nem ânion. Mas como é que aqui eu incluo os gases nobres e aqui eu não incluo? Na realidade, pessoal, os gases nobres deveriam ser incluídos na afinidade eletrônica. A nível universitário, na universidade, quando se estuda química geral e vão estudar a tabela periódica, vai aparecer afinidade eletrônica para gás nobre, sim. Mas a nível de ensino médio, a nível de vestibular, a gente exclui os gases nobres. Por quê? Porque é a energia liberada quando um átomo ganha elétrons. Como para nós eles não fazem ligações químicas e não ganham elétrons, não é incluído nos gases nobres. E por que o potencial de ionização é? Porque é muito difícil tirar elétron de um gás nobre. Essa é a interpretação do potencial de ionização. É muito, muito, muito difícil. Tá? Então, por isso que a gente não exclui no potencial de ionização e exclui na afinidade eletrônica, tá? Então, de novo, afinidade eletrônica é a energia liberada, veja que a energia está do lado dos produtos, quando um átomo ganha elétrons, e os elétrons estão do lado dos reagentes. Então, vejam, a equação do potencial de ionização é exatamente o contrário da afinidade eletrônica. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade, os dois nomes são sinônimos, tá certo? Então, afinidade eletrônica, energia liberada quando o átomo ganha elétron. Quem tem tendência a ganhar elétron? Flúor. Seria o hélio, que tem menor raio. Mas como o hélio já é estável e a gente está excluindo, é o átomo de flúor. Podia ter botado aqui o flúor, que eu não botei, não sei por que eu não botei. Tá? Então, o flúor é o nosso elemento da tabela periódica que tem a maior afinidade por elétrons. Afinidade por elétrons, ele é afim de elétrons. Por quê? Porque ele tem o menor raio depois do hélio, né? Porque a gente excluiu o hélio. Então, depois do hélio, ele é o cara que tem o menor raio com a maior quantidade de elétrons na última camada, 7. Então, obviamente, ele tem muita tendência, ele é muito afim de elétron. Ele tem tendência a ganhar elétrons, tá certo? Cresce da esquerda para a direita, porque está diminuindo o raio, então também tem a ver com raio, e de baixo para cima, porque também tem a ver com o raio atômico, tá certo? Ou com o número atômico, tanto faz, tá? Então, o potencial de ionização e afinidade eletrônica, elas são o oposto. Um tem tendência a formar cátion, o outro é energia necessária para arrancar o elétron de um átomo e o outro é energia liberada quando um átomo ganha elétrons. Então, um é o oposto do outro, tá certo? Eletronegatividade e eletropositividade é bem tranquilo, tá? Eletronegatividade é a tendência que um átomo tem em ganhar elétrons. Então, a eletroafinidade e a eletronegatividade andam juntas, tá certo? Se o elemento é mais eletronegativo, ou seja, ele tem maior tendência em ganhar elétrons, obviamente ele vai liberar a maior energia quando receber esse elétron. Então, a afinidade eletrônica e eletronegatividade andam juntos. Deixa eu ver no livro de vocês onde é que está isso. Tá, aí sim, a eletronegatividade no livro de vocês está na página 509, tá? O elemento mais eletronegativo. E outra coisa, pessoal. Ninguém decora, né, os valores de eletronegatividade. Tudo tem valores, né, mas a gente não decora isso. Você tem que ter uma noção de quem é mais eletronegativo, quem é menos eletronegativo. E outra, a gente pode pensar que o flúor, cloro e o oxigênio. Que o oxigênio e o cloro, como são os que estão mais perto do flúor, teriam uma maior eletronegatividade. Só que não é assim.
na prática, experimentalmente, os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica são o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Então, estão do ladinho aqui no mesmo período da tabela periódica. Então, anotem em algum cantinho os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica. É o FON, F-O-N. A gente vai falar deles lá em ligações intermoleculares e eu vou perguntar quais são os elementos mais eletronegativos? Fazem pontes de hidrogênio. Quem é que faz ponte de hidrogênio? Então, o conceito de eletronegatividade, ele é usado aqui, ele é usado em polaridade e ele é usado em forças intermoleculares. Então, a eletronegatividade também é uma propriedade bem importante, tá? A gente vai usar lá em polaridade, eu vou perguntar de novo sobre eletronegatividade, tá? Então, não esqueçam, o flúor é o elemento mais eletronegativo. Por que a gente exclui os gases nobres? Aí a gente exclui sempre, porque o conceito é eletronegatividade mede a tendência em receber elétrons. Tendência. Gás nobre não tem tendência nenhuma de ganhar elétrons. Então, a gente exclui os gases nobres em qualquer instância, nível médio ou nível universitário. E, pessoal, nesse sentido também cresce o caráter ametálico. Para esse lado da tabela periódica, onde os elementos têm maiores eletronegatividades, eles têm maiores caráteres ametálicos, porque os ametais se concentram nessa região aqui da tabela periódica. Não tem nenhuma propriedade que fala, tá? De caráter metálico, caráter metálico, mas eu achei melhor a gente associar, porque, né, é a região onde se encontra a grande maioria dos ametais. Aliás, não, né? Todos os ametais, para falar bem a verdade. Eletropositividade é o oposto da eletronegatividade. Se a eletronegatividade é a tendência que um átomo tem em ganhar elétrons, eletropositividade é a tendência que o átomo tem em perder elétrons. Então, também a gente exclui gases nobres, porque gás nobre não quer perder elétrons. Então, quem é que tem maior eletropositividade? O cara que é o oposto do flúor. Ou seja, o flúor tem maior número de elétrons na última camada e menor raio. Olha o frâncio. Tem o maior raio com a menor quantidade de elétrons na última camada. Então, o elemento tem maior eletropositividade, a maior tendência a formar cátions é o frâncio, tá certo? E aí, o oposto do caráter ametálico, nesse sentido, é o caráter metálico. Quanto maior a eletropositividade, maior o caráter metálico. Quanto maior a eletronegatividade, maior o caráter ametálico. Tá certo? Bom, densidade. A densidade é meio chatinha aqui pra gente. Não é que nem uma periodicidade aqui, ó. Tá vendo? Pessoal, olha só, eu não tô relacionando nada com o número atômico, tá? Mas vocês têm que ter em mente que o número atômico... Deixa eu pegar o raio. O número atômico, ele cresce da esquerda para a direita, para lá, para o hélio, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é da esquerda para a direita, cresce o número atômico e de cima para baixo. Então, às vezes, eles vão chegar em qualquer propriedade aqui, ó. Peguei eletropositividade. Ah, a eletropositividade cresce com o tamanho do número atômico. Depende. Grupo ou período, por exemplo. Porque a eletropositividade no grupo aumenta com o aumento do número atômico. Verdadeiro. Porque é de cima para baixo. E o número atômico também cresce de cima para baixo. Agora, se a gente analisar o período, a eletropositividade aumenta com a diminuição do número atômico. Porque o número atômico cresce da esquerda para a direita. E a eletropositividade, ou raio, cresce da direita para a esquerda. Então, cuidado com essas afirmações que relacionam o Z, o número atômico, tá? Então, cuidado com isso. Não posso afirmar que... E aí a densidade aqui, eu também não posso afirmar. A densidade cresce no período com o aumento do número atômico. Em parte, porque, pessoal, densidade todos são experimentais, né? Mas a densidade é massa sobre volume. Então, tu tem que ter esses cálculos. Ninguém tem que decorar densidade nenhuma.
Só que os elementos mais densos da tabela periódica estão no centro da tabela periódica. Teve um aluno, eu acho que foi aqui que me perguntou, alguém falou em metais pesados, mas os estudos não estão concluídos de metais pesados. Então, tem afirmações, tem coisas que eles não conseguem comprovar. Então, ainda está evoluindo os metais pesados, né? Que são alguns elementos, assim, como o chumbo, etc. e tal, né? Que são os elementos mais densos e tal, mas ainda está em evolução o estudo dos metais pesados, tá? Diferente da densidade, que já está calculada, que tem valores, mas que ninguém decora nada. Vocês têm que saber mais ou menos onde são os elementos mais densos e menos densos. Então, os elementos mais densos da tabela periódica se concentram no centro, tá? De cima para baixo e das extremidades para o centro. O elemento mais denso da tabela periódica é o ósmio. Pessoal, 2 vezes em... Deve ter caído 2009, 2000, é muitos anos atrás, tá? Faz tempo que não cai densidade, mas as 2 vezes que caíram em anos meio próximos, assim, ele perguntava qual elemento era mais denso. Então, assim, ó, sabendo que densidade é massa sobre volume, além de saber o conceito, tem que saber, por exemplo, as referências. Ah, raio, qual é a referência? Frâncio. Eletronegatividade, qual é a referência? Flúor. Potencial de ionização, qual é a referência? Hélio, sabe? Então, vocês têm elementos de referência. E densidade é o ósmio, tá certo? OS, o símbolo, é o elemento mais denso da tabela periódica. Volume atômico. Pouco se fala do volume atômico, mas como estava no livro de vocês, vou falar também. Mede o volume do átomo, tá certo? Dependendo daquelas condições normais de temperatura e pressão, etc, tá? Então, cresce de cima para baixo e do centro para as extremidades, e nós não temos elementos de referência. Eu acho que vocês não têm exercícios de volume atômico e eu nunca vi aparecer volume atômico no vestibular, tá? Não é uma propriedade muito... Essas últimas aqui, ó, densidade, volume atômico e ponto de fusão e ebulição são as que eu diria menos importantes, assim. Ponto de fusão e ebulição tem muitas exceções, tem que cuidar muito. Ponto de fusão e ebulição também são dados experimentais, ninguém decora ponto de fusão e ebulição dos elementos, tá? O grupo 1 e 2, eles variam diferente na tabela periódica, são os elementos mais reativos. Então, o ponto de fusão e ebulição cresce de cima para baixo, de baixo para cima, desculpa, de baixo para cima, o grupo 1 e o 2, e todo o resto da tabela periódica de cima para baixo. O elemento de maior ponto de fusão e ebulição, no geral, é o tungstênio. Metal com maior ponto de fusão e ebulição é o tungstênio, tá? E o carbono, cuidado, porque o carbono tem aquela geometria forma as variedades alotrópicas, são ligados de forma tetraédrica, só apresenta ligações sigma, ligações simples, as ligações sigma simples são as mais fortes, difícil de romper, etc. Então, o carbono também é um elemento que tem um ponto de fusão e ponto de ebulição elevados, tá? Ó, eu acho que eu botei o valor aqui, eu ia falar do valor, mas eu não lembrava de cor. Sabia que era em torno de 6.000. Olha só, o ponto de fusão do tungstênio, por exemplo, 3.400 e pouco. E o de ebulição, 5.000 e pouco. Só para vocês terem uma ideia do ferro, que é uma coisa comum do cotidiano de vocês, o ferro funde, né, derrete a 1.500 graus, por exemplo. E ele evapora 3.000 e poucos graus. Então, o ponto de ebulição do ferro é o de fusão do tungstênio. E onde vocês encontram o tungstênio, pessoal? Naqueles filamentos das lâmpadas, tá? Nos filamentinhos, aqueles que ficam, aquela fiozinho que fica nas lâmpadas é de tungstênio, tá? Então, tungstênio. E o do carbono, só que eu botei, ó, o do carbono, o ponto de fusão do carbono é maior ainda que o do tungstênio, um pouco maior, né? 3.550. E olha o ponto de ebulição, 4.000. Isso aí não é para ninguém decorar, tá? É só para vocês terem uma ideia de dimensão, assim, tá? Ok. Aí foi isso. Aí, propriedades periódicas é isso. Pessoal,
tem o raio iônico ainda, tá? O primeiro foi o raio atômico, átomo neutro lá. E agora o raio iônico. Tem a ver com íons. Nós temos dois íons, os cátions e os ânions. Cátion tem tendência a perder elétrons, ânion tem tendência a ganhar elétrons. Mas, pessoal, perde elétrons quem tem menos elétrons na última camada. Então, eu posso ter 1, 2 ou 3 elétrons na última camada. Quem tem 1 na última camada, perde 1. Cátion monovalente. Quem tem 2, perde 2. Cátion bivalente. Quem tem 3, perde 3. Mas toda vez que ele perde 1, 2 ou 3 elétrons, ele perde a sua última camada. Então, olha a diferença. Metal, eu botei Me, pessoal, que representa metal. E o Me positivo é o seu respectivo cátion. Então, o cátion ele vai ser sempre menor que o seu átomo de origem. E o ânion vai ser sempre maior do que o seu elemento de origem. Como? Olha só, eu fiz essa representação aqui, ó. Olha o sódio, 281. Ele perde a última camada quando ele perde elétrons. Ó, ele fica com uma camada menor. Então, o cátion é menor que o ânion. Todos acontecem isso. Se eu pegar o alumínio, 283. Ele perde os 3 da última camada, fica com 2. Ah, se eu pegar o magnésio, 282, perde os 2 da última camada. Entendeu? Então, sempre o grupo 1, grupo 2 e o grupo 13, eles vão perder as suas últimas camadas. Então, eles vão ter o raio do cátion é menor que o do seu respectivo átomo. O ânion é o seguinte, ó. Olha o ametal, peguei o cloro, peguei o NaCl porque é o sal de cozinha para vocês entenderem. Para onde foi esse elétron do sódio? Esse elétron perdido do sódio, ele foi lá para o cloro, que entrou em vermelho lá, ó. Então, o cloro tem 1, 2, 8... 7. 287. 287. Ele ganhou o elétron, digamos assim, do sódio, digamos, tá? Aí ele ficou com 8 elétrons na última camada. O sódio ficou com 8 porque ficou estável. Quando perdeu 1, o cloro ficou com 8 porque ganhou 1. Só que, pessoal, aí vocês pensam assim, ah, mas quanto mais elétrons na última camada, o átomo não fica mais comprimido? Fica. Esse é o conceito do raio atômico. Só que o que acontece com o raio iônico? Esse elétron que está entrando não é dele. É um elétron diferencial, digamos assim. Ele é de outro átomo. Pessoal, na última camada do cloro só cabe 7. Entra um elétron para dar estabilidade, mas ele não é o elétron original, é de outro átomo. Então, digamos que ele é um elétron diferente. E aí os outros 7 elétrons encontram mais um 8º elétron e aí eles se repelem, porque são elétrons sem cargas iguais. Então, esse elétron que entra de fora, ele tende a ser expulso, sofre uma repulsão e aí o átomo expande. Então, cuidado, os ânions, eles são elétrons recebidos que sofrem uma expansão na última camada. Então, por isso que o raio do ametal, ele é maior, o ânion do ametal é maior que o seu ametal de origem. Então, cuidado. Cátion tem raio menor que o seu átomo de origem e ânion tem raio maior do que o seu elemento de origem, tá certo? E se a gente falar, eu não botei aqui? Não. Pessoal, uma série de isoeletrônicos, eu acho que tem vários exercícios que falava disso. Falava ou não falava? Ah, falava. Olha aqui. Pessoal, na página 525, eles falam o seguinte, ó. Íons isoeletrônicos. O que acontece com íons eletrônicos? Eles têm o mesmo número de elétrons na última camada. Então, se eles têm o mesmo número de elétrons, quanto menor o número atômico, o raio aumenta, tá? Então, tem que cuidar isso. Ó. Se vocês tiverem uma série de isoeletrônicos, quanto maior o número atômico, menor o raio, tá? Então, onde é que está escrito isso no livro de vocês?
Aqui, ó, pessoal, observação, página 525, observação. Embora os íons, e até vou sublinhar aqui. Embora os íons isoeletrônicos tenham a mesma distribuição de elétrons, tipo, se eu pensar no sódio e no magnésio, tá? O sódio tem 11 e o magnésio tem 12. Um é mais 1, outro é mais 2, mas ambos têm 10 elétrons na última camada. Os seus núcleos são diferentes. Sim, os núcleos são diferentes, porque pertencem a elementos diferentes. Logo, para íons ou séries isoeletrônicos, quanto maior o número atômico, quanto maior a carga nuclear, número atômico, menor o raio do íon. Não esqueçam, quanto maior o número atômico, menor é o raio do íon. Por quê? Porque tem maior atração nuclear. O número atômico, quanto maior a quantidade de prótons que está no núcleo em relação a elétrons, mais atração. Então, menor é o raio do íon. Tá? Então, tu pode comparar nisso. Ali, ó, vocês têm o oxigênio, número atômico 8, pode botar ali. O flúor, número atômico 9. O sódio, número atômico 11. O magnésio, número atômico 12. O alumínio, número atômico 13. Todos esses elementos têm 10 elétrons na última camada. Eu estou botando aqui para saber que eu expliquei para vocês. Então, todos esses elementos aqui têm 10 elétrons na última camada. Só que o número atômico do oxigênio é 8, do flúor é 9, ó, tá aumentando o número atômico. Se tá aumentando o número atômico, então você bota assim, setinha para cima, aumenta Z, diminui raio iônico, tá? Então, é bem importante isso para vocês saberem. Série isoeletrônica cai bastante na URGS, já caiu várias vezes. 2017 foi o último ano, então pode ser que esse ano, 2017, ou foi 2018? Sei que 2019, 2020 não caiu série isoeletrônica, então, né? Bom, pessoal, fora isso, propriedades periódicas, era isso. Não temos mais nada de propriedades periódicas e com isso a gente encerra o nosso livro 1, nosso módulo 3, tá certo? Exercícios, pessoal. Dúvidas agora, vamos lá, porque vocês devem ter dúvidas dos exercícios, porque eu fiz alguns aqui e alguns me perguntaram, outros, e nós temos alguns probleminhas aqui na questão de número, por exemplo. Pessoal, na página 538, número 7 e número 8, nós temos problemas de gabarito. Eu não sei no de vocês, mas no meu estava errado, tá? Então, não sei se vocês querem começar por aí, se alguém já quer desativar o microfone e perguntar. Tá certo? Agora a gente vai para os exercícios. Será que eu consigo compartilhar a tela do livro? Espera aí, gente. Ah, eu não li ao mesmo tempo o chat, que tinha uma pergunta aqui, ó. Então, quanto maior a eletronegatividade, maior o potencial de ionização? Sim, só que excluindo os gases nobres. Para quem... Iago, isso. Quanto maior a eletronegatividade, maior o potencial de ionização. Excluindo os gases nobres, porque os gases nobres não têm eletronegatividade, tá? Tem mais alguma pergunta aqui? Não. Ai, gente, eu esqueci porque esse chat não apareceu para mim aqui, tá? Desculpa, Iago. Tu tá aí? Tá. Mais alguma pergunta, pessoal, da matéria e o dos exercícios? A gente tem bastante tempo ainda, é 8h35 a recém. Aqui, alguém me perguntou aqui, ó. Pode fazer o 2 da página 529. Página 529. Aí, pessoal, número 2 da página 529. Eu marquei a C, mas é a... Ai, pessoal, a letra C é se tu... Peraí, cadê o livro? Peraí, gente, deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma tela, tá? Tô aprendendo aqui a mexer. Eu tenho que fazer um screen. Cadê o screen do livro? Onde é que tá o livro?
Peraí, não é isso. Peraí, gente, só um pouquinho. Deixa eu só olhar aqui. Tá. Agora eu vou voltar aqui. Ai, vocês estão me vendo? Me perdi. Au! Por que não está aparecendo a tela aqui? Ah, voltei. Tá, agora eu venho aqui, pessoal, só um pouquinho. Eu vou fazer esse... Vocês estão vendo a tela agora? Estão vendo o livro? Ó, 529, tá, pessoal? Pessoal, número 2, página 529, vou fazer aqui, ó. Olha só, é uma questão adaptada, tá? A letra A, ela é verdadeira, tá? Se eu fizer a distribuição eletrônica do nióbio, o elétron diferencial ele vai estar na penúltima camada. O elétron diferencial, pessoal, é o que está no subnível mais energético. Como o nióbio está como o nióbio é um elemento de transição, ele termina em 4s2, 3d, tem que olhar a tabela, 4s2, 3d, deixa eu pegar a tabela periódica, 3d, 1, 2, 3, 3d3, ok? Então, sim, o elétron diferencial do subnível mais energético está na penúltima camada. A letra A é verdadeira. Só que o problema é o seguinte, pessoal, a letra C também é verdadeira. Eu não sei por que eles não consideraram. E aí eu procurei na internet, se vocês procurarem, o valor, até no meu livro, da Marta Reis que eu tenho, o valor da eletronegatividade do nióbio é menor que a do vanádio. Olha só, a do nióbio é 1,6 e a do vanádio é 1,65. A diferença é muito pequenininha, mas não tem explicação de por que não é a letra C. E quem é que me perguntou? Eu não sei onde é que a gente vê o chat agora de novo. Eu saí da tela. Pessoal, desativa o microfone para falar comigo, por favor, que assim fica mais difícil. Foi o Iago. Tá? Mas olha, podem desativar o microfone para perguntar, não fiquem com medo de falar, pessoal. Não tem problema. Tá? Então, não tem explicação por que não é a C, porque poderia ser a C. Mas assim, pessoal, a diferença é muito pequenininha, tá um do lado do outro, é aquilo que eu falei para vocês, é muito difícil isso acontecer, tá? E outra coisa, a letra E também a letra E também ela deixa dúvida, porque diz assim, suas propriedades são similares a de um metal. Mas ele é um metal. Similar é equivalente, equivalente é igual, equivale. Entendeu? Então, poderia ser a E também. Então, como é uma questão adaptada, quem adaptou a questão, não sei no que estava pensando, entendeu? E se tu for olhar a original, a questão original não tem a letra E e eles não consideram certa a letra C. Mas em qualquer lugar que vocês procurem, o nióbio tem uma eletronegatividade menor, é 1,6, que o vanádio, que é 1,65, tá? Então, torçam para a URGS não cometer o mesmo erro dessa Universidade Estadual do Ceará. Mais alguma pergunta? Agora eu estou com o chat aberto, se vocês não quiserem liberar o microfone para falar. A intenção, pessoal, de usar Cadê eu aqui? A intenção, pessoal, de usar o Zoom é para vocês interagirem e se manifestarem. Aliás, deveria ser obrigação todo mundo aparecer na tela para eu ver vocês, porque é muito injusto só eu aparecer e vocês não. E eu queria ver vocês também. Ninguém aí está preparado para aparecer, pessoal. Rita, cadê tu? Taína, por que vocês não aparecem? Bárbara! João! Eu clico e nada, que aparece nada nesse aqui.
Vocês estão dormindo ou vocês estão participando da aula? Vocês não têm mais nenhuma dúvida, é impossível, vocês têm que ter. Vocês fizeram os exercícios? Nossa, parece que eu não estou falando com ninguém. Oi, Sora. Tá me ouvindo? Ai, ufa, alguém falou. Oi, quem que tá falando comigo agora? Deixa eu ver. Tu pode fazer a 10 da 532? 10, 532. Posso. Pessoal, 10 da 532. Vamos lá. 532. Deixa eu fechar o chat. O que está atrapalhando a minha tela? Vou fechar aqui. Aqui, pessoal, ó. Aqui fala, tem uma tabela de raio atômico e do raio iônico. Então, a gente pode prever que o raio... Tá, prever não, a gente tem noção aqui, ó, quanto diminuiu do raio iônico. Então, o sódio diminuiu de 190 para 90 e o magnésio de 160 para 60. Pessoal, lembrando que sódio e magnésio são substâncias isoeletrônicas, então, quanto maior o número atômico, menor o raio. Por isso que o magnésio tem número atômico 11 e o magnésio tem número atômico 12. Então, é óbvio, por isso que o magnésio é menor que o sódio. O íon, o Mg+2 é 60 e o Na+1 é 90. Quantos por cento ele é menor? Eu acho que essa é perguntando, ó. De acordo com os 30. 533. Então, olha a pergunta ali, ó. De acordo com os dados apresentados, a porcentagem aproximada da diminuição. Então, olha só, isso aqui que a gente tem que ter atenção, ó. Diminuição, ó, do diâmetro. Ele quer saber qual é o percentual da diminuição do Mg mais, bem como a explicação do fato. Então, olha só, pessoal, você tem que fazer uma regra de 3, simples. Tipo, 90%, 90 picômetros, tá? Que é o raio do sódio, é 100% de tamanho, ok? 60% de tamanho é X. Vou fazer aqui, porque vocês já devem ter feito. Então, 60% vai dar em torno de 66,6. Olha ali, aqui também diz assim, ó. Aproximado. Então, vocês não vão achar um valor com exatidão, tá? Então, isso aí significa que o raio do magnésio é em torno de 66%. Só que ele quer saber a diminuição. Então, 100, que é o tamanho do raio do sódio que eu estou levando isso em consideração, menos 66, que é o raio que eu estou considerando o percentual de tamanho do magnésio, então a diminuição é em torno de 34% no meu cálculo, entendeu? Porque eu dei uma arredondada. Então, a diminuição em porcentagem é 34%. Então, o outro, eu estou considerando que o sódio é 100, o magnésio é 66, eu fiz a diminuição para ver quanto que é a diminuição do diâmetro aproximado em porcentagem. Então, a resposta vai dar ou A ou AD, mas vai ser a A porque é do íon que eu fiz, ó. Do íon. Então, 35% em relação ao diâmetro do sódio. Se eu tivesse feito desse aqui, daria bem mais, né? Porque daí eu teria que fazer 190 é 100% e 60 seria X. Então, a nossa resposta certa é a letra A. Por quê? Tá, o porquê. Ai, olha o que eu fiz. Como é que eu tiro essa seleção toda? Ai. Então, só deixa eu carregar aqui, porque eu não sei o que eu fiz na tela. Eu queria tirar aquela seleção toda lá. 533, né?
Agora ficou tudo selecionado. Eu não sei o que eu vou fazer aqui, gente, para tirar essa seleção, tá? Vou apertar na borracha. Ai, sei lá, pessoal, não sei tirar. Mas aqui, ó, 35% em relação a isso é a resposta, porque eu acabei de fazer um cálculo para provar isso. Aí a justificativa, pois há um próton a mais no seu núcleo do sódio, do magnésio, há um próton a mais, porque é 12. Um próton a mais, aumentando a atração do núcleo, exatamente. É essa letra A a resposta. Tu tinha dúvida de que por que não era alguma alternativa? Tu queria que fosse alguma outra alternativa? Tu marcou alguma outra alternativa? Eu só não tinha entendido mesmo. Eu Tá, me mas era confundi bem... ali. Eu considerei 100% porque era o tamanho, aí considerei que 60 era o percentual do outro. Aí tu poderia achar que a resposta seria 65, né? Em relação ao diâmetro. Só que o problema é que ele quer a diminuição. Ele quer quanto diminuiu em porcentagem. Então, de 100 para 66, diminuiu em torno de 34. Então, por isso que é a A e não é a A. Não, e outra, nem ia poder ser a C, porque diz aqui, ó, pois no átomo, pois nem todo cátion tem raio maior. Aliás, o raio nem tem, o raio do cátion não é maior que o do átomo neutro, então não poderia ser a C de qualquer jeito. A última, vamos ver, 65 em relação ao Na+, pois ele tem maior carga efetiva e menor raio. Maior carga efetiva. Só porque a carga do elétron não interfere no tamanho do átomo, gente. Carga, mais 1, mais 2 e mais 3 é quantidade de elétrons que tu perdeu ou ganhou. Não interfere no tamanho do átomo, a carga. Então, não poderia ser aí. Aí também, tá? Mas bem chatinha essa. Eu queria tanto poder tirar isso aqui, que eu não sei como que eu tiro essas coisas que eu fiz aqui no livro agora. Descobri. Mais uma para fazer, mais alguma. Enquanto eu tento apagar isso aqui, que eu não sei o que eu fiz aqui. Perguntas. Não sei o que eu fiz aqui. Pessoal, algum outro exercício? Vamos fazer os do gabarito. Vocês acharam todos com gabarito certinho? Não tiveram dúvida em nenhuma de gabarito aí? Eu achei 2 com problema de gabarito. Tá, eu quero sair dessa página de uma vez, tá me irritando esse negócio. Fizeram os exercícios? Vou perguntar agora se fizeram ou não. Nicole, Taína, Lara, Laila, Bárbara, Rita. Fizeram os exercícios? Sim, senhora. Sim. Não tem dúvida nenhum em nenhum outro? Esse era um bom exercício. Essa 10 que a gente acabou de fazer era bem chatinho mesmo. A 17, Sora, da 535. 535, questão 17. Vamos sair dessa página de uma vez. 535. Aqui, pessoal, 535 diz o seguinte: a primeira energia de ionização do bromo é esse valor aí, 1139,9 kJ por mol. Tá? Assinale a alternativa que contenha as principais energias de ionização do flúor e do cloro. Pessoal, tem que olhar a posição na tabela periódica, tá? Então, olha só, nós temos, eu vou ter que botar num slide. Não, vocês têm a tabela aí, ó. É flúor, cloro, bromo, a ordem dos halogênios, tá?
Flúor, cloro e bromo. Ele está te dizendo que a do bromo, que é o último, tá? Que é o último na ordem, é 1139,9. Ou seja, a do cloro tem que ser maior, concordam? Porque ele está falando em energia de... Pessoal, não importa se é a primeira energia de ionização. Ele está se referindo à primeira energia de ionização porque ele tirou um elétron. Foi o primeiro elétron a ser tirado. Ele poderia ter comparado a segunda ou a terceira energia de ionização. Não faz diferença nenhuma estar escrito a primeira energia de ionização. Poderia estar escrito a energia de ionização do bromo é tanto. Pessoal, é flúor, cloro, bromo. O bromo está lá embaixo. Então, entre o flúor e o cloro, o bromo tem que ter o menor potencial de ionização. Então, ele quer assinale a alternativa que contenha as primeiras energias de ionização do flúor e do cloro, respectivamente, pessoal. A do flúor tem que ser maior que a do cloro, e do bromo. E a do bromo tem que ser apenas maior que a do bromo e menor que a do cloro, concordam? O cloro está no meio. Então, é flúor, cloro, bromo. O cloro tem que ter uma energia maior que a do bromo e menor que a do flúor. Então, a do flúor tem que ser a maior de todas. Então, não pode ser a A, eu vou ter que eliminar a A, porque está menor que a do bromo. Eu tenho que eliminar a B, porque está menor que a do bromo. Eu não vou eliminar a C, eu vou ficar com a C, porque esse aqui é maior que a do bromo. Eu vou ficar com a D e vou ficar com a E, tá? Só que o que acontece, pessoal? A do cloro tem que ser menor que a do flúor. A do cloro tem que ser menor que a do flúor. A do cloro, que é a 1600, não pode, ó. Então, eu elimino a A, elimino a B e elimino a C. Aí eu fico entre a D e a E. A do cloro tem que ser maior. A do flúor tem que ser maior que a do cloro e a do cloro tem que ser maior, então tem que ser a D, porque olha só. Por que não pode ser a E? Porque 930 é menor que 1139,9. Então, tipo, não pode ser a E. Por quê? Porque do cloro tem que ser maior que 1139. Então, é 1551. Então, é a letra D a minha resposta certa por causa disso. Por causa da posição da tabela periódica. Tá? Então, flúor, cloro, bromo. O flúor é o maior, depois o cloro e depois o bromo. Então, não podia ser 930, porque o bromo é o menor, tem 1139,9. Muito boa essa questão aí. Isso aí já caiu na URGS, bem parecido com isso. Essa questão é uma questão bem boa. Deu para entender? Ficou claro? Sim, senhora, obrigado. De nada. Pessoal, lá na página 538, tá? Olha só. Essa aqui é número 7, pessoal. Eu não sei como é que estava no gabarito de vocês, ó. Mas, ó, o íon positivo, metal aqui, de um determinado elemento possui a seguinte configuração eletrônica, tá? 3s2, não, 1s2, 2s2, 2p6. Se ele é um cátion, significa que ele perdeu um elétron, tá? Então, a configuração original dele era 3s1, o próximo, para terminar. Então, com base nas afirmações, é correto afirmar o quê, pessoal? Que ele está no terceiro período da tabela periódica, sim, esse elemento está no terceiro período da tabela periódica e pertence ao grupo 1A. 1A é a mesma coisa que 1. Então, a resposta certa é a letra A. Pessoal, no livro de vocês, eu não sei no de vocês, mas no meu, é porque um aluno me perguntou sobre ele. No meu tá a letra E. Depois eu fui olhar o gabarito, tá E. Primeiro período, é óbvio que esse elemento não tá no primeiro período, né? Então, era só para vocês não ficarem encucados, tá? No livro de vocês estava E ou estava A? Alguém me diz aí.
Tava A. Ah, tá. Tava A no de vocês? No meu não tá A. No meu tá E. Que engraçado. Bom, outro também que tava com gabarito trocado, não sei no livro de vocês, mas no meu tava. É essa aqui, ó. Olha só. Esse aqui, ó, pessoal, fala dos potenciais de ionização. Que alternativa tá no livro de vocês, essa questão aí, a número 8? Agora eu tô acompanhando o chat, botei a tela do chat aqui. Pois é, no meu tá... Nossa, gente. Ah, tá, então é no meu livro só. Muito estranho. Mas é a B, tá certo, ok. Hã? Mas às vezes eu fui pesquisar o gabarito do capítulo e por questão separada e às vezes dá divergência mesmo. Mas eu vou te dizer que eu não tenho gabarito por capítulo, gente. Eu não tenho, eu não só citei no livro digital, mas no meu tem assim, veio com as respostas. Então, quando alguém me pergunta, eu vou olhar e diz que é uma alternativa, tem uma setinha no meu dizendo outra. Tanto é que eu tô com o livro aberto aqui, ó, e ele não aparece gabarito. Aparece só no livro físico. E aí, não sei, enfim. Mas tudo bem, que eu achei muito estranho a 7 e a 8 para mim tá com gabarito trocado, daí eu achei melhor comentar isso com vocês, tá certo? E essa aqui, pessoal, essa questão aqui que tem o gráfico, ó, o gráfico 1 e 2, é aquilo que eu tava falando dos potenciais de ionização, ó. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, tá? Estão muito próximos, ó. E aqui tem uma discrepância, ó, no sétimo elétron a ser tirado, ó. E aí o que que acontece? Significa que esse cara aqui tem 6 elétrons na última camada. Aí depois, na página 539, ó, tem um outro gráfico aqui também, esse aqui, ó. Então, toda vez que vocês receberem gráficos assim, ó, então, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, todos são semelhantes, ó, tudo abaixo de 10 a energia de ionização. Então, significa que o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto elétrons estão na mesma camada. Então, esse cara aqui está no grupo 15, por exemplo. Olha a discrepância para tirar o sexto elétron, significa que ele mudou de camada. Então, só para vocês, né, se vocês tinham entendido assim ou não, mas a maioria dos alunos me pergunta sobre isso, né? Enfim. Mais algum, pessoal, para fazer? A questão de número 5 da página 537 era bem chatinha. Essa aqui, ó. Essa aqui dos gráficos, tá? Não são questões muito semelhantes da URGS. Teria que botar aqui do lado do gráfico 1 todos os elementos do terceiro período. Aí no gráfico 2 tinha que botar os elementos do quinto período. E aí colocar em ordem crescente de raio no primeiro gráfico e colocar em ordem crescente de potencial de ionização aqui no gráfico e ver qual estava no mesmo grupo. Não era difícil, mas era bem trabalhosa essa questão de número 5. Mais algum para fazer? Se vocês não tiverem dúvida, não quiserem perguntar aqui no grupo e depois quiserem perguntar lá individualmente para mim, podem perguntar também, mas aqui pelo menos a dúvida de um pode ser de outro, daí eu respondo. Ah, outra coisa, pessoal, que não sei se vocês não tiveram dúvida, mas inclusive eu, quando fui conferir os gabaritos, depois que eu acho um ou outro gabarito errado, eu começo a fazer tudo, porque eu já fico toda desconfiada. Mas olha esse aqui, ó, pessoal, 533. 533, não, é 533. Olha só, pessoal, essa questão de número 13 aqui, tá? Eu não sei se vocês sabem bem a diferença do que é paramagnético, diamagnético e ferromagnético. Vocês sabem essa diferença? Não tiveram dificuldade para fazer essa? Ai, olha o que eu fiz. Eu não sei, eu selecionei o livro, agora ficou esse coisa aqui nesse livro, nessa página.
Ó, o manganês é um elemento representativo? Não, é de transição. Fácil. O átomo de manganês possui 5 elétrons no último nível energético? Não, 2. Falso. Essa é fácil também. Aí, quando a gente vai para a página seguinte, ó, 534, olha aqui. O elétron de diferenciação do átomo de manganês localiza-se no último? Não, no penúltimo, porque termina no 4s2, 3d, manganês tem que número atômico? Manganês 3d1, 2, 3, 4, 5, 4s2, 3d5. Então, falso a letra C. O elemento manganês localiza-se no terceiro período da tabela periódica. Falso. Então, tudo bem. As outras que eram falsas eram fáceis. Mas como é que vocês vão saber se ele é paramagnético? Vocês sabem o que é paramagnético? Vocês estudam isso em física? Alguém fala comigo aí, por favor. Paramagnético tá relacionado com a distribuição eletrônica, não é? Tá relacionado com a distribuição eletrônica. Com a Sim. regra de Hund, sei lá. Isso, a regra de Hund que a gente não estuda por quê? Porque a gente não estuda os 4 números quânticos. Mas assim, os paramagnéticos são na distribuição eletrônica apresentam os elétrons desemparelhados. Então, se a gente fizesse os desenhos dos orbitais, tu teria no orbital D 1, 2, 3, 4, 5 elétrons desemparelhados. Só que assim, ó, o ferromagnético também tem elétrons desemparelhados. Qual é a diferença de ferromagnético para paramagnético? Se ambos têm elétrons desemparelhados, você sabe? Ou vocês só decoram? Quais são os elementos paramagnéticos? Ah, o cromo, o manganês, o alumínio, não sei quem mais lá. Aí, esses são os mais importantes, né? O cromo e o manganês. Quais são os elementos ferromagnéticos? Ferro, cobalto e níquel. Vocês só decoram isso, talvez isso até adiante para a maioria das questões, né? Mas não esqueçam assim, ó, ferromagnético e paramagnético. Ambos têm elétrons desemparelhados, tem a ver com a regra de Hund e com a distribuição eletrônica, verdade. A diferença é que os ferromagnéticos interferem num campo magnético. Eles são fortemente atraídos pelo ímã. E os paramagnéticos pouco interferem no campo eletromagnético. Então, eles são fracamente atraídos pelo ímã. Então, tem essa diferença. E os diamagnéticos possuem elétrons emparelhados, é diferente. E aí, eles não são atraídos pelo ímã, tá? Mas, enfim, tem essa diferença. Até é bom anotar num cantinho aí, vocês estão no, né? Vocês são um grupo de turma de medicina, né? Então, é bom saber esses conceitos. Às vezes, isso aí se torna uma questão difícil, né? Mas... muito obrigado aí quem contribuiu aí com... Porque eu não consigo ver, né, gente? Porque quando vocês estão falando, eu tento olhar qual é o microfone que está desativado. Mas vocês são muito envergonhados. Nossa, eu não sabia disso. Vocês não aparecem na tela, vocês não falam. Enfim. Mas tudo bem. Mais algum exercício, gente? Tá, ou trocando de saco, vocês estão gostando desse método, dessa forma que foi adotada, o do Zoom? Eu não sei se vocês já tiveram outras aulas no Zoom, tiveram? Eu prefiro o Zoom do que live no Facebook, sabe? É que aqui é mais dinâmico, né? Tu pode perguntar na hora e a gente escuta na hora, né? E pode digitar também aqui no chat, se não quiser falar. Eu prefiro aqui também. Eu acho que a gente vai manter isso aqui. Acho que a gente vai manter por aqui, então, gente. Fica boa a tela para entender, que aí eu não consigo explicar às vezes, né? Mostrar na tela. Ah, mas vocês enxergam o meu mouse, não enxergam? Sim. Ah, o cursor, vou usar o cursor. A gente pode ver tanto o slide quanto tu e o... Não, agora o slide não, né? Mas o livro sim. Ah, mas dá para ver o livro. Ah, sim, E que eu não fico trava mudando. também. Eu achei melhor aqui. Ah, então eu acho que a gente vai adotar isso aí. Gente, eu cheguei ontem, que eu fui visitar minha mãe, cheguei ontem às 10 horas da noite e aí eu comecei a olhar o grupo, tem que usar o Zoom, tem que usar o Zoom. E eu, nossa, daí eu acordei mais cedo. Aí só a Nicole estava acordada às 7h30 da manhã, que eu acho que eu comecei a tentar mexer nesse Zoom.
Mas eu acho que achei bem fácil essa ferramenta. Eu gostei também, eu acho que não tem muito problema. Só que daí os slides tem que continuar postando lá, né, no grupo do Facebook, não adianta. Esses eu já postei, mas tipo, os da próxima aula eu posto lá antes, talvez da aula, entendeu? Aí, né, gente, terminamos esse... Vocês têm o livro 2? O pessoal é chamado de livro 1 e 2? Conecta 1, vocês têm o livro Conecta 2? Só digital, professora. Bah, e a gente vai ter que usar o digital. Eu também não tenho. Mas a gente já vai começar a aula que vem, o livro de... A gente vai começar o módulo 4 e ligações químicas na próxima aula. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida de nenhum exercício aqui, vocês sentem necessidade de fazer mais exercícios de tabela periódica? Por mim, tá tranquilo assim, professora. Tá? Por enquanto, né? Enquanto tá essa pandemia maluca aí, que pelo visto vai até 30 de abril, né? Mais 3 semanas ainda a gente vai nessa função. Então, eu não vou dar mais atividades para vocês, porque vocês ainda têm que dar conta do recado de estudar mais sozinhos, né? Então, eu vou deixar para depois, quando a gente voltar, assim. Então, eu vou começar... Aí vocês não vão ter atividade. Quem fez os exercícios do módulo 3 agora, beleza. Aquilo que eu falei, né? Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, perguntem. Nem que vocês me mandem lá no Messenger. Teve gente que me mandou até no Instagram, não tem problema nenhum. Eu prefiro que vocês me perguntem. Tá? Querem perguntar depois separadamente? Não consegui fazer tal questão. Eu mando um áudio, tudo, tá? E fora isso, acabamos esse módulo e aí a gente vai para o próximo livro e assim a gente vai dando sequência, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. No chat não tem. Tudo bem, então, pessoal? Eu vou encerrar a aula por aqui. Se não tem dúvida e vocês não têm nada para me perguntar aqui, se vocês quiserem me perguntar depois, tá certo? Às vezes eu fico um pouco preocupada, não sei se vocês estão fazendo, se não estão fazendo. Mas enfim, pessoal, é isso então? Então, eu vou me despedir de vocês, vou encerrar a reunião, tá certo? Vou fechar isso aqui. Não, eu não sei como é que eu fecho. Para falar bem a verdade, eu não sei como é que eu fecho. Eu acho que eu tenho que vir para cá. Não, eu tenho que dar um stop, certo? E aí, é isso aí então, pessoal. Nos vemos na segunda-feira da semana que vem, no mesmo horário de aula. E com o conteúdo novo de ligações químicas. Tá certo? Uma boa semana para vocês. Eu nem desejei Feliz Páscoa, né? Que feio. Espero que vocês tenham tido um feliz domingo de Páscoa, tá certo? E uma ótima semana para vocês, tá bom? Tchau, Sora. Até semana Tchau. que vem. Até semana Tchau, que vem. Sora. Tchau, gente. Tchau. Ai, que lindos. Vocês conseguem falar no microfone. Que bom. Beijo, gente. Tchau, 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 tchau.